bem. Então é isso, tá? A aula de hoje é alegações finais, como impugnar a prova produzida pelo seu adversário. A ideia principal aqui, a prova, ela é um direito fundamental das partes, artigo 369, e esse conteúdo não se resume a requerer e produzir a prova. É também o direito de participar e de manifestar sobre todas as provas produzidas no processo, e a manifestação se dá exatamente nas alegações finais. Bom, e se o juiz, no caso concreto, ele não oportuniza as alegações finais para as partes? Quando isso é comum? Isso é comum quando, por exemplo, é expedida uma carta precatória para a oitiva de uma testemunha. E aí essa carta precatória, ela é devolvida para o juízo deprecante. E quando ela é devolvida para o juízo deprecante, agora o juiz tem que intimar as partes para as alegações finais. O juiz esquece, né? Passa por cima das alegações finais, o processo vai concluso para a sentença e o juiz sentencia. Sentencia o processo sem oportunizar a manifestação em alegações finais das partes. Se isso acontecer na sua prática jurídica, o juiz praticou aqui uma ofensa ao seu direito, o direito das partes, do autor e do réu, de manifestar sobre todas as provas produzidas em juízo. E aí, se você for sucumbente nessa sentença, se você perdeu a demanda, no seu recurso de apelação, porque aí a sentença já está prolatada, né? A Inês está morta. As alegações finais foi passada por cima, você lá esperando o juiz intimar pelo Diário da Justiça para que você possa apresentar as suas alegações finais, e quando você se dá conta, é publicada a própria sentença, e aí a sentença já está prolatada. Bom, e o que você vai fazer no caso concreto agora? Se você perdeu a demanda, se você for sucumbente, você tem o interesse aí de anular essa sentença. E para anular essa sentença, preliminar de apelação. O que você vai alegar no seu recurso de apelação de forma preliminar? Você vai alegar a nulidade dessa sentença. A sentença é nula porque o juiz não observou o artigo 369, o direito fundamental que as partes têm de manifestar sobre todas as provas produzidas no processo. Esse seu direito fundamental foi violado. E se esse direito foi violado e causou um prejuízo a você, você agora, diante da ausência das alegações finais, você não teve a oportunidade de convencer o juiz sobre as provas que foram produzidas naquele processo, sobre a credibilidade daquelas provas que você produziu e sobre a falta de credibilidade das provas produzidas pelo seu adversário. E aí você vai requerer nessa preliminar de recurso, claro, a nulidade da sentença por ofensa ao 369. Ok? E aí você tem que consignar lá expressamente no seu recurso que a falta das alegações finais causou prejuízo efetivo para a sua pretensão em juízo. O tribunal provavelmente vai acolher essa tese, e acolhendo essa tese, a sentença será anulada, o processo volta para a primeira instância, você agora vai ser intimado para apresentar as suas alegações finais, e aí você vai fazer aquelas alegações finais passíveis de convencer o juiz, no caso concreto, que a sentença que ele deu antes estava equivocada. Bom, se isso vai acontecer na prática ou não, eu não sei, mas esse é um caminho que você tem para poder recorrer e que essa questão seja revista pelo tribunal. É uma chance que você tem aí de aumentar, né, a probabilidade de converter aquela situação que era desfavorável com a prolação da sentença. Esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês. As alegações finais, ela é um conteúdo, né? O direito que você tem de manifestar nas alegações finais é um conteúdo do direito fundamental que você tem de requerer produzir a prova nos termos do artigo 369 do CPC, aquele artigo que a gente anda sempre junto com ele na nossa prática jurídica. E a outro aspecto aqui é o aspecto da estratégia do método IPR, né? Aqui nós estamos falando numa situação em que você tem que ter uma conduta probatória ativa. Se você quer ter sucesso nas suas demandas,
nós estamos aqui para isso, para dizer para você que você tem que ter uma conduta probatória ativa e aí nunca renuncie às alegações finais, né? Nunca tenha esse tipo de conduta. Se teve produção de prova, ainda que essa prova não for uma prova oral, seja uma prova, por exemplo, pericial, seja uma prova apenas documental, seja uma prova exibição de documentos, ainda que seja apenas provas não orais, você não abra mão do seu direito de apresentar as alegações finais. Aquela história de alegações finais remissivas, você só vai poder usar no caso concreto quando a questão que está sendo discutida no processo é uma questão estritamente de direito, não tem alegação fática nenhuma. É um tributo que pode ser ou não cobrado diante do entendimento do STJ em um recurso repetitivo, sem efeito, sei lá, com efeito vinculativo, questão de direito. Aí tudo bem. Se é uma questão de direito, não tem problema nenhuma. Agora, se tem fato, se tem alegações fáticas, não abra mão das suas alegações finais. E além de não abrir mão das suas alegações finais, se dedique às alegações finais, né? Se dedique como se fosse a mesma importância de uma petição inicial ou de uma petição de contestação. E por que isso? Porque as alegações finais é a oportunidade que você, advogado, tem, na prática, de convencer o juiz. Na verdade, é a última oportunidade que você tem de convencer o juiz. Você está tentando convencer o juiz desde a petição inicial e da petição de contestação. E aí, desde esses dois momentos principais, todo o processo é para convencer o juiz, né, sobre a sua pretensão dentro do processo, sobre a pretensão do seu cliente. As alegações finais é a sua última oportunidade para isso. É o ato final. E você vai entregar um ato final meia boca? Você vai entregar um ato final, né, capenga? Não, você se dedique às suas alegações finais com toda a importância do mundo, como se fosse um recurso de apelação. Como se fosse um recurso de apelação. Por quê? Porque é a sua última oportunidade de convencer o juiz, ok? O conteúdo das suas alegações finais, como que você pode explorar isso, a gente ainda vai ver na aula de hoje. Aspectos formais das alegações finais, né? Bom, a gente sabe aqui, eu vou só chover no molhado, tá? Um pouquinho aqui é de teoria. Lá na audiência de instrução e julgamento, é o momento processual mais propício, né, para a apresentação das alegações finais. Logo após finalizada a produção de todas as provas. E, normalmente, as provas são finalizadas na audiência de instrução e julgamento. Pela cronologia lógica da produção das provas, é realizada a prova pericial, se for o caso, são juntados os documentos e depois de realizados esses meios de prova, aí, se for a necessidade de produzir prova oral, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento. Lá na audiência de instrução e julgamento, depois de ouvido o perito numa eventual impugnação ao laudo oficial, depois de ouvido os assistentes técnicos, se eles foram arrolados para serem ouvidos em audiência, depois de ouvidos os depoimentos pessoais do autor e do réu e de suas testemunhas, aí o juiz declara o encerramento da produção da prova, na própria audiência. E aí o ato seguinte, pelo Código de Processo Civil, são as alegações, as alegações finais, os debates orais. Bom, na previsão do Código, isso seria feito de forma verbal, de forma oral, no próprio momento da audiência. A gente sabe que na prática acaba não acontecendo assim, muitas vezes, mas, em tese, né, pela previsão do CPC, a regra é que seria feito na própria audiência a apresentação das alegações finais orais. E o que deve ter, qual é o conteúdo que deve ter as alegações finais? As alegações finais, elas servem de uma forma predominante
para exercer o seu direito fundamental de manifestar sobre provas. Então, ela serve para você analisar os fatos controvertidos, as alegações fáticas controvertidas. E sobre cada uma dessas alegações fáticas, você evidenciar aquelas provas que vão beneficiar a sua tese jurídica. Então, predominantemente, as alegações finais servem para as questões de fato. Serve também para as questões de direito, mas para as questões de direito não tem a mesma importância que tem para as questões fáticas. E o que você vai ali, né, fazer nas suas alegações finais? Você vai destacar aqueles pontos positivos das provas que são favoráveis à sua tese jurídica. Primeiro, a primeira finalidade das alegações finais para você, no seu caso concreto, é esse: destacar os pontos positivos daquelas provas que são favoráveis à sua tese jurídica. E da mesma forma, você vai destacar os pontos negativos das provas que são favoráveis ao seu adversário. Das provas, portanto, que são desfavoráveis a você no caso concreto. Bom, essa argumentação, essa forma de argumentar aquilo que é positivo para a sua pretensão e aquilo que é negativo para a sua pretensão, a forma de argumentar depende muito do seu talento, né? Depende muito do seu modo pessoal de argumentar fatos no caso concreto. Cada advogado tem, né, o seu talento de argumentar. Cada advogado tem a sua técnica de fazer isso no caso concreto. O que eu posso orientar aqui, nesse sentido, né, é que você faça isso de uma forma sempre objetiva, ou seja, você sempre se apoie nas suas conclusões em relação aos meios de prova que você está analisando nas alegações finais. Você faça isso sempre de uma forma elegante, sem desmerecer a prova que foi produzida pelo seu adversário, sem inventar alguma coisa, né? E você sempre deve ser persuasivo. Você deve ter em mente aqui que essa argumentação que você vai descrever na sua alegação final, ela tem uma finalidade, ela tem um sentido, que é persuasivo, que é convencer o juiz, né, que a sua prova é uma prova que tem mais credibilidade do que a prova do seu adversário. Então, o advogado ele deve ter essa preocupação de evidenciar cada um dos fatos controvertidos em relação aos meios de provas que foram produzidos no processo. E a forma de argumentar deve ser sempre clara, objetiva, elegante. Você deve fazer isso, portanto, transmitindo aqui para o juiz qual é a impressão que você, advogado, teve em relação a cada um dos meios de prova. Você vai como que apresentar para o juiz aqui um outdoor dizendo, olha, isso no meu modo de ver tem credibilidade, aqui tem defeito, olha só, senhor juiz, enxergue aqui, nesse ponto controvertido, o defeito da prova produzida pelo meu adversário. Você vai apontar isso para o juiz, você vai evidenciar isso para o juiz, né? Você vai fazer com que o juiz analise isso que você está expondo nas suas alegações finais, lá na sentença. Você vai obrigar o juiz a analisar isso. Essa é a finalidade das alegações finais. É você colocar um argumento persuasivo ali de convencimento para forçar o juiz a ter que analisar aquilo lá na sentença, né? Passar por isso, por essa análise na sentença. Você vai como que gritar para o juiz, olha, aqui tem um ponto importante, que eu considero que a minha prova tem credibilidade e a prova do meu adversário não. Você vai gritar isso para o juiz. Você vai avisar isso para o juiz, para que o juiz não esqueça de analisar isso lá na sentença. Portanto, é uma forma de você mostrar as suas impressões sobre o que está aprovado e o que não está aprovado no caso concreto. É mais ou menos essa a ideia, transmitir ao juiz a impressão sobre o que está provado e não provado em relação a cada um
dos fatos controvertidos que terão que ser analisados lá na sentença. O juiz não tem que analisar todos os fatos lá na sentença, você vai mostrar para o juiz quais provas são boas e quais provas são ruins em relação àquele fato, ok? A ideia geral é essa. Vamos aprofundar um pouquinho agora, tratando das alegações finais orais. Eu não sei qual é a sua realidade na sua comarca. Se o juiz ele tem o hábito de fazer alegações finais ou não. Às vezes, né, você vai para uma audiência que você não sabe também se o juiz vai determinar as alegações finais na própria audiência ou se ele vai oportunizar as alegações finais remissivas. Em resumo, você deve, como bom profissional, se preparar para o cenário pior possível, que é apresentar as alegações finais na própria audiência. O melhor, eu entendo, é você fazer isso através de memoriais por escrito. Você tem mais tempo, você tem mais calma, você tem mais mecanismos para poder argumentar, para poder analisar as provas que foram produzidas. É claro que é sempre melhor fazer por memoriais escritos. Agora, e se o juiz do seu caso quer que você faça ali na audiência? Você tem que estar preparado para isso. É isso que eu quero apresentar para vocês agora. Como se preparar para as alegações finais orais, ainda que raramente isso aconteça na prática. O que trata isso é o artigo 364, que trata das alegações finais. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Bom, no pior dos cenários, você como advogado vai ter 20 minutos para apresentar as suas alegações finais. Se você for para uma audiência de instrução e julgamento sem estar preparado para as alegações finais orais, sem se preparar para isso, dificilmente em 20 minutos você vai conseguir organizar toda uma argumentação persuasiva de convencimento, explorando as provas que foram produzidas ali, naquele momento da audiência. Você tem que se preparar com antecedência. E é isso que eu quero trazer para você nesse momento da nossa aula. O advogado do autor faz as alegações finais orais primeiro e depois faz o advogado do réu. Se tiver membro do Ministério Público e o membro do Ministério Público, ele atua nessa demanda como fiscal da lei, ele faz as alegações finais, a sua manifestação, né, o seu parecer ao final das alegações finais do autor e do réu. Mas, se o Ministério Público for parte, e ele for parte autora da ação, aí o Ministério Público faz primeiro, porque ele é o autor da demanda, tá? Aqui nas alegações finais, sempre o réu fala depois, tá? Sempre o réu fala depois. E se tiver litisconsórcio no polo ativo ou no polo passivo? Se tiver litisconsórcio, esse prazo, se tiver mais de um réu ou mais de um autor, e aí os advogados são diferentes, aí o prazo se prorroga por mais 10 minutos. É o que está lá nos termos do parágrafo 1º do artigo 364. Ok? Esses 30 minutos têm que ser divididos entre todos os advogados do autor e entre todos os advogados do réu. Cada grupo, o grupo do autor e o grupo do réu, tem 30 minutos para fazer as alegações finais, tá? Isso serve tanto para litisconsorte como para terceiro interveniente. Sei lá, o denunciado a lide, ele também pode apresentar as alegações finais. Se ele é o denunciado a lide que está no polo passivo da ação principal, então ele está no grupo do réu. Então lá no grupo do réu, o advogado do réu e o advogado do litis denunciado, da seguradora, ambos terão prazo comum ali de 30 minutos. Aí eles têm que dividir esse tempo entre eles conforme acordado, ok? Como se preparar para as alegações finais orais? Primeira coisa, você antes da audiência tem que se preparar para isso, né? E para se preparar para isso, a primeira coisa é ter acesso lá à decisão de saneamento do processo. E por que você precisa ter a decisão de saneamento do processo em mãos? Lá na sua audiência, já leva isso separado.
porque lá tem os fatos controvertidos. E nas alegações finais você vai manifestar sobre as provas que recaem sobre os fatos controvertidos. Então a primeira coisa a ter aqui são as anotações prévias dos fatos controvertidos. É claro, você tem que ter a petição inicial, petição de contestação, as principais peças do processo. Petição inicial, petição de contestação, impugnação à contestação e a decisão de saneamento. Isso é o básico, né? Para você ter com você lá na audiência de instrução e julgamento. Para as alegações finais, o que vai ser mais importante aqui são as anotações prévias em relação aos fatos controvertidos. Além disso, na preparação da audiência, você deve fazer um esboço por escrito de todas as provas que foram anteriormente produzidas no processo. Você deve analisar lá já por escrito os documentos, uma eventual perícia que já foi feita, uma eventual exibição de documento ou coisa, as provas que foram feitas antes da audiência de instrução e julgamento, lá nas alegações finais, você vai se referir a elas, né? Então, portanto, você precisa ter um esboço ali dos pontos positivos e dos pontos negativos dessas provas que já foram produzidas antes da audiência. Se você for fazer isso lá no momento da audiência, nos seus 20 minutos, não vai dar tempo. Então, você tem que levar isso pronto também como uma preparação para a audiência. Da mesma forma, se é um processo que tem muitos documentos, é legal você levar uma relação desses documentos e a folha aonde ele está no caderno principal do processo, aonde que está as folhas de todos os documentos que instruem essa demanda. Então, isso é uma preparação que você deve ter também antes da audiência. E aí você deve levar, se você vai para uma audiência de instrução e julgamento, e lá nessa audiência de instrução e julgamento, você tem a oportunidade de contraditar uma testemunha, antes da audiência você já deve se preparar com relação à prova da contradita. Então a orientação aqui é levar as provas necessárias, claro, as provas que vão recair sobre a suspeição ou impedimento da testemunha, as provas necessárias para a eventual contradita das testemunhas. Ou, se você, por exemplo, uma testemunha, se você quer levar uma testemunha para provar uma contradita, você já tem que estar, né, com essa testemunha combinada com ela, previamente agendada, você já deve se preparar em relação a isso. Agora, se você quer demonstrar a contradita através de um documento, você tem duas opções. Você pode levar o documento na audiência, se a audiência for física, e aí, ao fazer a contradita e sendo necessária a produção da prova, você tem o documento lá para fazer a prova, uma fotografia, um registro em WhatsApp, um registro em rede social, sei lá, uma ata notarial, você já tem uma prova escrita que comprove a relação entre a testemunha e a parte, né, para provar ali a causa de impedimento ou de suspeição. Então, você leva essa prova se for uma audiência física. Agora, se for uma audiência virtual ou você não quer levar a prova, você já quer juntar a prova com antecedência, aí você faz uma petição de requerimento antes da audiência de instrução e julgamento, uma petição de requerimento para a juntada dessa prova específica para uma eventual contradita, e ao fazer esse requerimento, você registra lá o protocolo desse requerimento como sendo uma petição de caráter sigiloso. E aí, esse documento estará instruído dentro do caderno processual, mas sem publicidade. O seu adversário não consegue ter acesso a isso previamente. E no momento da audiência, se a testemunha for ouvida e você alegar a contradita e o juiz determinar a produção de prova, em relação àquilo que você está alegando para que a testemunha seja considerada impedida ou suspeita, aí você vai requerer ao juiz que retire o caráter sigiloso e aqueles documentos que foram apresentados anteriormente, agora eles são publicados e você faz a prova da contradita. Claro, você tem que se preparar para isso antes da audiência de instrução e julgamento.
E lá, durante a audiência de instrução e julgamento, você vai anotar todos os pontos positivos e os pontos negativos daquelas provas orais que foram produzidas na audiência, no depoimento pessoal do seu adversário e também em relação à própria prova testemunhal, em relação aos depoimentos testemunhais. Pronto, agora você está preparado. Se o juiz oportunizar as alegações finais por orais, né, as alegações finais orais, você já tem tudo isso preparado, fica muito mais fácil de você agora evidenciar aquelas provas que são favoráveis e impugnar, rebater aquelas provas que são desfavoráveis à sua tese jurídica e que, portanto, essas provas que são aquelas que privilegiam, que favorecem a tese do seu adversário. Você vai enaltecer as suas e rebater a do seu adversário. Agora, o que você não vai fazer nunca na prática, numas alegações finais orais? Requerer alegações remissivas. Não faça isso, pelo amor de Deus, ok? Isso é uma combinação nossa aqui, isso aqui é um trato nosso, né? Se você fizer isso, na sua consciência vai falar, nossa, se o professor Alessandro souber disso, ele me mata, porque eu vou te matar mesmo, ok? Não faça alegações finais remissivas. Pessoal, já cansei de ver processo, por exemplo, de indenização por acidente de trânsito. Maior discussão sobre quem deu causa ao acidente, se foi o autor ou se foi o réu. Prova testemunhal em ambos os sentidos. Prova testemunhal no sentido da tese do autor, prova testemunhal no sentido da tese do réu. Depoimento remissiva, você acabou de ter um monte de prova testemunhal aqui, que você tem uma chance enorme de impugnar o depoimento dessas testemunhas. Testemunha que é contraditória, testemunha que tem relação de interesse com a parte, testemunha que não presenciou e não sabe nada. Orar tudo isso agora nas suas alegações finais e você está abrindo mão disso. Você não vai tentar convencer o juiz de que uma testemunha é boa e a outra é ruim? Você acha que todas as testemunhas são boas? Ou todas as testemunhas são ruins? Não é assim na prática. Vamos aqui ter a mesma atenção que nós profissionais temos num recurso de apelação quando perdemos a ação. E agora a gente quer convencer o tribunal de qualquer jeito que o juiz se equivocou. Convença o juiz de primeiro grau também em relação às provas. Faça isso nas alegações finais, ok? Faça isso nas suas alegações finais. Travou tudo aí, pessoal? Sério mesmo? Ninguém está ouvindo nada? Dá um F5 aí, a Luana está dizendo aqui que destrava. Volta que está travado para vários. Eu vou voltar então, tá? Tá travado. Que pena, hein? Vai destravar. Deus é pai. Aqui não travou. O Moisés está dizendo que para o dele está normal. A Ludmila também. Voltamos, normal. O meu voltou. Aqui normal. Beleza, beleza. Beleza. Voltou Adalto, Cecília. Muito obrigado. 47 alunos estamos agora na nossa sala de aula. Para mim, não. A Dalva está dizendo que ainda está travado. Voltou normal, a Adriana. Então, para a maioria, voltou. Para quem não voltou ainda, F5. Dá uma atualizada aí. Parou em prova testemunhal em ambos os sentidos. Tá certo. Eu vou voltar aí, Eurico. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Chegamos a 49 hoje já. A Ludmila está me dizendo aqui. Que maravilha. Muito feliz. Grace, normal, normal. Bom, olha só, o que eu estava dizendo aqui? Que eu já observei na prática uma ação, várias vezes, na verdade. Estou dando um exemplo aqui, mas isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Eu já observei várias vezes na prática uma instrução processual complexa, com várias testemunhas, com depoimento pessoal, com grande chance do advogado explorar toda a deficiência da prova testemunhal do seu adversário. E ambos os advogados, eles abrem mão das alegações finais. Quando indagados, se querem fazer as alegações finais remissivas, os advogados postulam assim, doutor, não dá para ser, quando indagado, se não quer fazer as alegações finais por escrito, os advogados, eles acabam pedindo alegações finais remissivas. É isso que eu estou aqui implorando
para você não fazer na sua prática jurídica, né? Vamos aproveitar as alegações finais para convencer o juiz como se fosse um recurso de apelação para convencer o tribunal quando você perde a demanda. Aquele mesmo carinho que você tem com o recurso de apelação, tenha com alegações finais. Só que aqui você não vai convencer o tribunal, você vai convencer o juiz sobre as questões fáticas que ele vai analisar lá na sentença, ok? Então vamos sempre nos atentar para isso, sempre nos atentar para isso. Deixa eu ver aqui como que a gente está. Muito bem. E se as alegações finais for por memoriais? Aquilo que é mais prático no dia a dia. Alegações finais por memoriais. Como que você vai atuar no caso concreto diante disso, né? O que o 364, parágrafo 2º diz? Ele diz o seguinte: quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral pode ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Primeira questão aqui. As alegações finais, por escrito, por disposição legal, elas se justificariam nas questões complexas. Mas nós sabemos que em qualquer tipo de demanda o que prevalece na prática são as alegações finais por memoriais, as alegações escritas. Ok, sem problema nenhum em relação a isso. É o que ocorre na prática jurídica. A finalidade aqui é a mesma das alegações finais orais, é convencer o juiz sobre as alegações fáticas e sobre a credibilidade dos meios de prova que já foram produzidos durante a instrução do processo. Portanto, aqui é o seu direito fundamental de manifestar sobre as provas na veia. Artigo 369, a ideia é fazer uma dissertação que cada uma das partes faz, sustentando as suas razões fáticas, sustentando as suas provas e rebatendo a prova produzida pelo adversário. Ok? A ideia é a mesma. O prazo para as alegações finais também é um prazo sucessivo por memoriais. Não é prazo comum, pessoal. Alegações finais não é prazo comum. Duas questões aqui rapidamente. O Eurico está dizendo qual é o dispositivo constitucional que ampara o artigo 369. O artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre o devido processo legal, sobre o contraditório, sobre a ampla defesa. Decorre de um princípio constitucional, o artigo 5º, agora eu não me lembro o inciso, 69, se eu não me engano, 59 ou 69, que fala sobre o devido processo legal. Além desse, decorre desse princípio fundamental, tem também vários tratados internacionais que consideram a prova um direito fundamental das partes. Isso nós temos lá no início do nosso módulo 2, ok? E a outra pergunta era uma da Aparecida. O problema é no juizado e no trabalhista. Não tem contestação para ver os pontos controvertidos. Aí você tem que se preparar na hora mesmo, não tem como, né? Você tem que ter essa habilidade de fazer isso na própria audiência. No juizado é mais tranquilo, porque as questões não são complexas. Agora, na trabalhista, eu já não tenho essa experiência para poder dizer na prática, né, se é mais tranquilo ou não, mas realmente tem esse problema. Estou dizendo aqui de uma forma geral, nos procedimentos comuns do juízo cível, né? Do juízo cível é essa a conduta que a gente deve ter na prática. Aqui no Espírito Santo não existe saneamento após impugnação à contestação, já segue para a sentença. Nossa, então, aí é pior ainda, porque está lá o saneamento, né? 357 do CPC, é uma fase do processo. Se o juiz não faz o saneamento do processo, pelo amor de Deus, né? Tem que dizer para o juiz que mudou o código. Nós não estamos mais em 73. Hoje não se admite mais ir para uma audiência de instrução e julgamento sem saneamento prévio. Não existe isso. Não existe. E se no seu caso concreto estiver acontecendo isso, Aparecida,
Lá no início da audiência, você tem que pedir pela ordem e pedir para o juiz fixar os pontos controvertidos. Não tem como ir para uma audiência de instrução sem a fixação prévia dos pontos controvertidos. E se o juiz não faz isso, você consigna isso na sua ata para você, se for sucumbente, depois apresentar uma ilegalidade no recurso de apelação. Não tem outro caminho para isso, a não ser que você faça um negócio jurídico com o seu adversário. Um negócio jurídico processual para fixar os pontos controvertidos, autor e réu. Advogado do autor, advogado do réu, senta num escritório, senta num café e ambos discutem lá, olha, quais são os pontos controvertidos dessa nossa causa aqui, para a gente poder produzir prova em audiência. E aí vocês chegam num acordo e junta esses pontos controvertidos no processo. Aí não tem jeito, aí vincula o juiz que não estudou o Código de Processo Civil novo. Ok? É o único caminho para isso. Voltando agora. Voltando aqui no prazo sucessivo de 15 dias. Lá nas alegações finais orais, primeiro é o advogado do autor e depois o advogado do réu. Aqui também, viu, pessoal? Nas alegações finais por escrito não tem nada de prazo comum, não. Ainda que o feito seja eletrônico, tem que ser sucessivo. Primeiro fala em alegações finais, primeiro disserta em alegações finais por memoriais o autor. O autor apresenta as suas alegações finais. O réu é intimado. E agora o réu apresenta a deles. O réu fala por último. O réu sempre tem o privilégio de falar em último lugar. E ele tem que ter acesso ao que o autor alegou nas suas alegações finais. O réu tem essa vantagem. Além de poder impugnar a prova produzida pelo autor e evidenciar a sua própria prova, o réu tem a vantagem de já ter acesso às alegações finais do autor. Nas orais, ele escuta o que o advogado do autor está alegando nas alegações finais. E nas alegações finais por memoriais, ele tem acesso às alegações finais antes de apresentar a sua. Antes de apresentar a sua alegações finais do réu. Portanto, aí, né, o código privilegia que o réu fale por último. O réu tem essa vantagem. E nas alegações finais do réu, se você é o advogado do réu, olha a vantagem que você tem. Você agora vai enaltecer as suas provas, vai impugnar a prova do seu adversário, o autor, e você tem conhecimento sobre quais foram os argumentos que ele lançou nas suas próprias alegações finais. Você vai impugnar, você vai poder impugnar, inclusive, os argumentos que o autor lançou nas suas alegações finais. É porque, na prática, pessoal, as alegações finais elas acabam sendo um ato tão relaxado que não tem argumento nenhum. Mas agora vai ter. Na sua, vai ter. Na sua, vai ter. Olha a vantagem, né, que você vai ter em comparação ao advogado do seu adversário. O advogado do seu adversário vai continuar fazendo alegações finais mequetrefe. Aquelas alegações finais que não levam a nada. E você não. Você, diferentemente com a sua conduta probatória ativa, você vai fazer aquelas alegações finais caprichada. Quando o juiz for ler a dele, do seu adversário e a sua, ele vai se impressionar com a sua. E ele vai ter que analisar todos os seus argumentos lá na sentença. Você está em situação de vantagem. E se você já impugna, inclusive, os argumentos do autor das alegações finais, você está em vantagem ainda maior, por você ser o réu no caso concreto. Bom, prosseguindo, vamos lá. Um ponto importante que eu queria tratar com vocês aqui nas alegações finais por memoriais. Acabamos de ver que as alegações finais são sucessivas, né? Primeiro o autor e depois o réu. Mas o juiz, no momento de fixar lá as alegações finais por memoriais, ele fixa de forma que seja comum, o prazo seja comum, seja simultâneo, o prazo comum para as alegações finais. Bom, o que você pode fazer nesse caso concreto? Você pode argumentar com o juiz que, por força expressa do parágrafo 2º do artigo 364, os prazos são sucessivos. Então, você quer que primeiro o autor apresente as alegações finais e depois o réu, se você for o advogado aí do réu.
Mas pode ser que aconteça que você quer falar por último, mas também vai demorar muito mais, né? Primeiro serão 15 dias úteis para o autor apresentar as alegações finais. Aí ele vai protocolizar as alegações finais dele. Até ele protocolizar essas alegações finais e essas alegações finais forem juntadas no processo eletrônico e for concluído para o juiz despachar e intime-se o réu para apresentar alegações finais no prazo de 15 dias. Até o cartório cumprir essa determinação do juiz, publicar na imprensa e sair publicado, né, remeter para a imprensa e sair publicado na imprensa a intimação para você apresentar as alegações finais, isso pode demorar um prazo que você não quer que tenha no caso concreto. É muito simples resolver isso. Basta o autor e o réu proporem no momento ali das alegações finais que se inicie as alegações finais com o autor, e aí vocês já fazem ali uma análise no calendário quais são os 15 dias úteis, qual é o lapso de 15 dias úteis. E a partir do momento em que vocês constataram os 15 dias úteis, o réu já fica intimado no dia seguinte que começa o prazo dele. Faz um negócio jurídico processual ali, já estabelecendo qual é o período das alegações finais do autor e qual é o período das alegações finais do réu. Pronto, evita tudo isso. Evita de ter que remeter para a imprensa, do juiz ter que despachar no gabinete, evita todo esse transtorno que vai alongar esse prazo. Aqui é um caminho para você fazer um negócio jurídico processual, um acordo, inclusive com o juiz ali na audiência. O juiz quer fazer por prazo comum, você argumenta isso para o juiz. Não, vamos fazer um negócio jurídico processual aqui, 190 do CPC, as alegações finais por memoriais começam com o autor, e ele tem até o dia tal, conta lá, 15 dias úteis, qual é o dia que dá. A partir do dia seguinte, o prazo é do réu. Pronto, está resolvido tudo isso, ganha tempo, e aí faz do jeito que tem que ser feito. Alegações finais sucessivas, ok? Isso é importante também que você se utilize na sua prática jurídica. Bom, e agora, qual é o objeto das alegações finais? Tudo bem, o juiz concedeu o prazo de 15 dias úteis para o autor, depois para o réu, para fazer as alegações finais, você está com o prazo em andamento, você sentou diante do seu computador e você vai agora redigir a peça dissertativa persuasiva das alegações finais. O que tem que ter nessa peça, o que tem que conter as suas alegações finais? Bom, vamos começar pelo básico. Tem que conter as alegações fáticas, né, que o juiz vai analisar na sentença. Opa, o que aconteceu aqui? O que tem que, então, como objeto das alegações finais por memoriais? Primeira coisa, evidenciar uma questão de direito que seja importante para a causa. Mas aqui, isso é secundário. O principal são as questões de direito, de fato. Mas, se no seu caso concreto tem uma questão de direito que é muito discutida, que é muito importante para a sua demanda, faça lá nas suas alegações finais uma reminiscência a essa questão, né? Tenta convencer o juiz sobre a questão de direito que favorece a sua tese jurídica. Por exemplo, há uma discussão muito grande nesse processo se é um caso de responsabilidade civil regida pelo Código Civil ou se é um caso de responsabilidade civil regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Explore isso nas suas alegações finais, no sentido que te favorece, né? No sentido que te favorece. Se tem lá uma questão relacionada, se a responsabilidade civil é objetiva ou subjetiva, também, né? Você vai evidenciar isso nas suas alegações finais. Aqui estamos tratando de questões de direito. Se lá, no curso da sua ação, o pedido principal, ele envolve análise que tem a ver com um contrato, com uma conduta de boa-fé objetiva, por exemplo, evidencia nas suas alegações finais que aquela conduta praticada pelo seu adversário é uma conduta que está em conformidade com a boa-fé objetiva, questão de direito, né? Faça o link entre a conduta e aquilo que era esperado no caso concreto, para enaltecer que a conduta atendeu aquela expectativa que era
né, de ter uma conduta leal, ética naquele caso concreto. É uma questão de direito aí, boa fé objetiva. Se a sua demanda envolve, por exemplo, uma interpretação de uma cláusula contratual, você vai se utilizar de argumentos técnicos, jurídicos, para interpretar aquela cláusula contratual conforme a sua pretensão. E aí, então, isso é uma questão de direito. Como que você vai interpretar uma cláusula contratual? Isso influencia no julgamento final da demanda. Se é uma questão que envolve, por exemplo, um pedido de ação possessória, a classificação da posse, se é uma posse de boa-fé, se é uma posse de má-fé, se é uma posse direta, se é uma posse indireta, você vai enaltecer questões jurídicas relacionadas à classificação da posse. Portanto, nesses casos específicos, onde a questão de direito é muito discutida no seu processo, você, nas alegações finais, pode fazer uma menção a isso como um objeto das alegações finais. Mas não é esse o principal aspecto das alegações finais. O segundo ponto que você vai explorar nas suas alegações finais, aqui já é uma questão relacionada à matéria fática. Bom, você vai, nas suas alegações finais, se for o caso, obviamente, mas é aqui, nas alegações finais, que você vai postular que o juiz reconheça a confissão ficta do seu adversário lá no depoimento pessoal dele. Não sei se você já assistiu a nossa aula, gravada já, sobre confissão. Se você não assistiu, lá eu falo sobre uma técnica que você vai se utilizar no seu caso concreto para obter, não a confissão direta é o objetivo do depoimento pessoal, né? Que no próprio depoimento pessoal, o seu adversário, ele afirme, né, um fato que é um fato alegado pelo seu cliente, o adversário do confitente. E ele reconhece esse fato, e esse fato prejudica o seu próprio interesse e beneficia o seu cliente, o adversário dele, o adversário do confitente. O depoimento pessoal serve para isso, para obter a confissão direta, né? Aí sim. Mas é difícil acontecer uma confissão direta no caso concreto, na prática jurídica. É muito mais comum a confissão indireta, e a técnica está lá, né? Na confissão indireta, ele vai prestar um depoimento, a parte adversária, ele vai prestar um depoimento e vai se embananar todo nesse depoimento. Ele vai não lembrar das coisas que você perguntou na audiência dele, no depoimento pessoal dele. Ele vai se contradizer com as perguntas que você formulou de forma indireta, como está lá na nossa aula sobre confissão. Enfim, para obter, você conseguiu, durante a audiência de instrução e julgamento, que o seu adversário caísse numa das hipóteses de confissão indireta ou ficta. E agora, nas alegações finais, você vai nadar de braçada. Você vai agora demonstrar isso para o juiz, que o seu adversário confessou de forma indireta ou de forma ficta. Duas formas para isso. A primeira, qual é a primeira hipótese em que há uma confissão ficta ou indireta? O seu adversário foi devidamente intimado de forma pessoal a comparecer à audiência para prestar o depoimento pessoal. E ele não comparece. Não comparece e nem justifica o seu não comparecimento. Bingo, confissão indireta. Indireta porque ele foi intimado pessoalmente e não compareceu. Essa intimação tem que ser com antecedência mínima de 48 horas em relação à data da audiência. Isso tudo, pessoal, está bem delimitado lá na prova confissão, ok? E aí, se aconteceu isso no seu caso concreto, é agora, nas alegações finais, que você vai explorar isso e você vai requerer ao juiz que reconheça a confissão ficta do seu adversário. Mas pode acontecer que esse seu adversário, a parte adversária, compareceu na audiência. Compareceu na audiência e prestou um depoimento pessoal. Só que você se utilizou de uma técnica de fazer perguntas em que ela não soube responder. Ou as perguntas que ela fez foi totalmente evasivas. Ela não tinha conhecimento específico sobre aquilo que você perguntou. E aí, você vai dando corda para esse depoimento pessoal sem indagar
sem indagar à parte sobre a omissão, sobre a contradição. Você vai fazendo perguntas e deixando ela não responder, ou responder de forma evasiva. Eu não sei, eu não vi, eu não lembro, eu não sei dizer isso. Ou ela se contradiz e você vai dando corda para isso, sem alertá-la de que ela está dando respostas evasivas, sem alertá-la de que ela está dando respostas contraditórias. Não fala nada. Deixa terminar o depoimento pessoal dela, deixa terminar a oitiva das testemunhas, e lá nas alegações finais, aí sim, momento processual adequado, para você mostrar para o juiz que essa parte em depoimento pessoal, ela não sabia de nada. O que ela falou era contraditório em depoimento pessoal com aquilo que está na petição inicial, declarado pelo advogado que redigiu a petição inicial. Está em contradição. Ela foi omissa nas respostas, ela foi evasiva nas respostas. Você vai demonstrar isso para o juiz e pedir o que ao final? O reconhecimento da confissão ficta. Se você faz isso nas suas alegações finais, como objeto das alegações finais, isso pode ser por memoriais e pode ser também por orais, né? Mas por memoriais você tem mais chance de fazer isso de forma elaborada. Se você faz isso nas suas alegações finais, o juiz necessariamente vai ter que conhecer isso lá na sentença, ou para reconhecer a confissão, ou para afastar a confissão, mas ele vai ter que analisar isso na sentença. Você colocou um outdoor para ele nas suas alegações finais. Olha aqui, o depoimento pessoal do meu adversário foi um depoimento pessoal evasivo, contraditório, omisso. Eu pleiteio aqui, né, requeiro que seja declarada a confissão ficta dele. Pronto, o juiz vai ter que analisar isso na sentença. Isso é matéria de alegações finais. E você vai fazer aqui um pedido subsidiário. Você vai fazer um pedido nas alegações finais para que seja reconhecida a confissão ficta. No entanto, se esse não for o entendimento do juiz, a credibilidade desse depoimento pessoal é zero. Por quê? Porque ela é contraditória, ela é omissa, ela é evasiva, e aí você ataca a credibilidade do depoimento pessoal do seu adversário, objeto das alegações finais por memoriais. Terceiro objeto que você vai explorar nas suas alegações finais. E aqui entra o nosso chocolate, a nossa sobremesa da noite. Evidenciar as questões de fato que te favorecem e, claro, rebater as provas produzidas pelo seu adversário. Aqui nós vamos nadar de braçada, aqui você vai explorar tudo que tem de bom em relação à prova, que é favorável à sua tese jurídica, e tudo que é contrário, tudo aquilo que é desfavorável, você vai apresentar argumentos persuasivos para retirar a credibilidade do meio de prova. Bom, aspectos favoráveis que você pode enaltecer em relação às provas que você produziu no processo. O depoimento pessoal do seu cliente foi coerente com os fatos alegados. A prova testemunhal que você apresentou é uma prova isenta. O depoimento foi preciso sobre o objeto da controvérsia. Essa testemunha não prestou um depoimento exagerado. Essa testemunha, ela tem desinteresse total na solução da causa. Ela tem, portanto, um depoimento com grande credibilidade. Você pode dizer que a prova pericial foi favorável, que essa prova pericial é uma prova técnica com alta credibilidade para formar o convencimento do juiz e ela auxilia a sua tese jurídica. Você vai, portanto, aqui enaltecer todas as provas que favorecem a sua tese jurídica. E, contrariamente, você vai, claro, rebater todas as provas produzidas pelo seu adversário. E aqui, como que você faz isso na prática?